Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar de mais uma criatura do universo de Ordem Paranormal, dessa vez a Aracnazita. Eu sei que muitos de vocês gostam dessa criatura, tem até alguns gatilhos que posso provocar em alguém, já peço desculpas, mas hoje a gente vai falar desse monstro que é um monstro bem famoso, não é tão forte, mas pode dar bastante trabalho. Bom, pra quem não sabe, a Aracnazita ela é formada a partir de uma aranha comum, uma aranha ali de floresta, que é exposta a um símbolo de invocação de morte. Se você não sabe que símbolo é esse, dá uma conferida na série O Segredo na Floresta. Aquele símbolo que aparece por todo lado é um símbolo de invocação de morte. Quando uma aranha é exposta a esse símbolo, ela vira uma aranha meio, paranormal e tudo mais, e ela começa a querer consumir os alvos dela, que no caso ali seriam os seres humanos, né? O que acontece é, quando ela consome, ela no início tem o tamanho dela normal. Quando ela consome um ser humano, quando ela pega alguém de surpresa ali, ela meio que começa a parasitar ele. E ela vai ficando cada vez maior e consumindo cada vez mais o corpo dele até se tornar uma aranha gigante capaz de se reproduzir. Que, mais uma vez, se você assistiu O Segredo na Floresta, foi exatamente o que aconteceu com aquela aranha. Ela era uma aranha pequena que consumiu ali, que pegou o Thiago de surpresa e acabou se transformando naquela aranha gigantesca, aprisionando o Thiago dentro daquele casulo. E começando a falar dos atributos e dos status dela, né? Então ela tem VD 80, como eu falei, não é nada muito alto, mas ela pode dar bastante problema, porque ela tem o elemento medo ali, ela tem um enigma de medo, que é um enigma de medo bem fraco. Qualquer pessoa com um pouquinho de experiência do universo do Ordem já sabe lidar com o enigma dela, que é justamente atear fogo. Quando você ateia fogo nela, ela perde a imunidade a dano até o próximo turno, então a ideia é você sempre ficar mantendo ela pegando fogo, mas isso pode ser um problema dependendo da situação em que os jogadores estiverem. A gente vai falar um pouco mais disso no final. Bom, a presença perturbadora dela, como a gente sabe, o dano mental que ela causa são 4d6, é um dano relativamente alto, e a DT dela é 20, não é uma DT também tão difícil de passar, é uma DT média ali, eu acredito. E também, qualquer jogador, qualquer personagem que tenha Nex 40% ou mais é imune a esse dano. Ela tem percepção 1d20 mais 10, ela tem também iniciativa 3d20 mais 10, então a chance dela atacar primeiro é bem alta. Ela tem percepção às cegas e, além disso, também tem percepção tátil. É uma habilidade da Aracnazita que qualquer coisa que esteja tocando as teias dela, ela consegue ver. Então, basicamente, qualquer pessoa, qualquer objeto que tiver com contato com as teias da Aracnazita, ela ignora qualquer tipo de condição de visão ou alguma coisa do tipo. Ela vai estar vendo aquilo independente do que aconteça. A defesa dela é 23, é uma defesa relativamente baixa, dá para passar ali até que tranquilo, dependendo do Nex dos jogadores. Então, se forem uns jogadores muito fracos, né, se for ali Nex 15, Nex 20, vão sofrer um pouquinho para a Aracnazita para passar esse ataque, né, para passar essa defesa, mas dá para passar. E ela tem também fortitude 2d20 mais 5, reflexos 3d20 mais 10 e vontade 1d20 mais 5 também, ali para caso de defesa, né, para quando ela for se defender ou precisar usar algum tipo de teste para resistir a um ritual ou alguma coisa do tipo. Ela tem 140 pontos de vida, sendo 70, a partir de 70, né, ela fica machucada, e isso é importante porque ela tem a habilidade ali que conta quando ela tá machucada, a gente já vai chegar lá. E obviamente ela também é vulnerável à energia, que é o elemento opressor da morte, mas como eu falei que ela tem uma espécie de enigma de medo, ela é imune a dano. Ela só perde essa imunidade a dano quando ela é posta em chamas, quando alguém taca fogo na aranha, aí ela perde a imunidade a dano. Se ela não estiver pegando fogo, ela não vai tomar dano. Então, se você tá com fogo nesse turno, todo mundo atacou, beleza, no próximo turno ninguém conseguiu fazer ela pegar fogo, ela não vai tomar dano, vocês estão ferrados. Um ponto importante ressaltar aqui é que ela tem furtividade 3d20 mais 8, então tem que tomar cuidado. Às vezes o mestre pode estar querendo usar a Aracnazita de uma maneira um pouco mais furtiva, então ela tem uma habilidade, ela tem bons atributos ali para usar essa habilidade de furtividade, então tem que tomar cuidado porque vocês podem ser pegos de surpresa. Além de ser também muito rápida, tá? Ela tem um deslocamento de 12 metros, ou seja, ela é mais rápida do que naturalmente os personagens são. Todos os personagens naturalmente têm 9 metros de deslocamento, a Aracnazita tem 12, então caso ela queira correr até os personagens, ela vai chegar. Então os jogadores aí, quem estiver jogando contra uma Aracnazita, toma cuidado, não tenta correr muito, porque ela vai acabar alcançando vocês uma hora ou outra. Indo para as ações, que é o que ela pode fazer de realmente legal, né? A primeira é óbvio, uma agressão ali, ela tem a mordida dela, a mordida da aranha, são 2 ataques, e esses ataques rolam 3d20 mais 15, ou seja, é um ataque que vai passar de muita defesa por aí, pode dar até 35, e o dano dela é 2d10 mais 10 de perfuração. Então, cara, além de passar
fácil de muitas defesas, o dano é bruto. É no mínimo 11 de dano que você vai levar. É bom você ter aí umas boas proteções contra perfuração, resistência a dano de perfuração, porque vai precisar. E quando ela acerta um ataque, ela já pode usar uma ação livre de estacar, que já começa a ficar interessante para Aracnazita, para o mestre, né, que tá usando essas habilidades. Toda vez que ela acertar uma mordida, ela pode gastar uma ação livre, na verdade ela não gasta ação nenhuma, para estacar um personagem. Ele vai deixar o personagem ali agarrado, ele vai como se fosse prender ele ali nas garras dela, soltar um pouco de lodo, enfim. O que acontece é, além de ter tomado o dano do ataque, essa pessoa provavelmente, né, vai tomar também um D10 de dano de morte e ela vai ficar agarrada. Para ela soltar dessa agarrão dela, né, da aranha, dessa mordida da aranha, ela vai precisar fazer um teste de atletismo DT20. E os outros jogadores também podem fazer esse mesmo teste para tentar tirar a pessoa de lá ou auxiliar ele nesse teste. A DT é sempre 20 atletismo. Aí lembra que eu falei que a parte de machucado dessa aranha é importante? Pois é, para agora ela tem uma ação também, na verdade, uma reação que é desovar aranhas. Uma vez por turno, quando ela tiver machucada, então só se ela tiver machucada é que ela ativa essa habilidade, ela pode desovar aranhas, ela vai desovar várias aranhas ali, digamos que mini cópias dela ali, bem pequenininhas, que vão fazer um belo estrago ali no redor da área de onde ela estiver. No primeiro turno que ela soltar essas aranhas, qualquer jogador, qualquer personagem que estiver no alcance curto, né, da onde a aranha tá, porque é onde as outras mini aranhas estão em volta, vão tomar 2d6 de pontos de dano mental. Então, ali, só por ver aquele monte de aranha aí eclodindo e ficando ao redor meio que cercando vocês, já dá 2d6 de dano mental, mas obviamente uma DT20 ali, vontade DT20, vai diminuir esse dano na metade. Mesmo assim, é um dano mental, tem que tomar cuidado. Além disso, a partir do segundo turno, essas aranhazinhas vão começar a atacar os personagens. Então, qualquer personagem que se mantiver ali nessa área a partir do segundo turno vai tomar 2d8 de dano de morte e também uma fortitude ali DT15 reduz esse dano na metade. Também especificamente no terceiro turno, as aranhas se espalham ainda mais e aí esses dois efeitos vão se repetir. Então, além dos jogadores que estiverem ali tomar os 2d8 de morte, eles também vão tomar o dano mental, aquele dano mental do primeiro turno. É meio que vai se repetir aquele dano de novo, porque elas vão começar a se espalhar ainda mais. Então, realmente, se chegar nesse ponto, é bom ficar de longe. E a partir do quarto turno, caso um jogador, um personagem, venha a morrer dentro dessa zona, na verdade até um pouco maior, ali seria um alcance médio, ou seja, a partir do quarto turno, qualquer jogador que morrer, basicamente na luta contra a aranha, ninguém vai estar lutando em alcance longo, eu acredito nisso, pelo menos eu acho que não, qualquer jogador que morra, qualquer personagem que morra em alcance médio, vai se tornar uma Aracnazita com 70 de PV e obviamente sem a habilidade de desovar aranhas, mas com todas as outras. Então basicamente assim, vocês têm poucos turnos para matar a Aracnazita depois que ela ficar machucada, porque o problema é justamente depois que ela diminui de 70 de PV, porque ela começa a desovar várias aranhas, essas aranhas vão dar muito dano, vão dar dano mental, e se um jogador morrer, ele volta como outra aranha ali, e aí vai ser mais uma aranha para matar, é só um problema cavalando em cima do outro. E só para terminar, ela ainda tem uma ação de movimento, que é disparar teia. Ela obviamente vai disparar uma teia numa área quadrada de 3 metros. Se essa teia pegar em um jogador, em um personagem, ele vai ficar agarrado. Ele consegue também sair com um teste de atletismo DT20 ou causando 15 pontos de dano de corte nessa teia. Além de, quando a aranha disparar essa teia, tem um teste de reflexo para fazer. Se você passar DT20, você nem toma esse dano, você nem fica agarrado. Mas se você iniciar um turno dentro dessa teia, se você não conseguir se soltar e iniciar o próximo turno agarrado nessa teia, você toma 2d8 mais 10 pontos de dano de morte. Então realmente não dá para tentar, não dá para esperar o seu próximo turno para se agarrar, para se sair dessa teia. Você tem que tentar sair o mais rápido possível. Na verdade, alguém tem que te ajudar. Se você iniciar o turno ali com aquela teia em volta de você, o dano é severo. E eu tenho algumas ideias bem bacanas aí para colocar a Aracnazita numa missão, tá? Você pode colocar ela dentro de um laboratório, onde seria um ambiente um pouco mais controlado, onde você poderia atacar um pouco mais de fogo, porque enfim, só tem componentes, algumas coisas ali que se pegassem fogo seria até melhor para machucar a Aracnazita, e talvez no meio de uma missão, se for uma missão de Nex muito alto, você pode colocá-la no meio de uma missão como um sub-boss, seria uma coisa muito mais bacana, talvez nem dê pontos de dano mental ali da presença perturbadora, mas só para dar ali uma iniciada no combate, fazer um sub-boss como eu falei. Ou você pode colocar um problema muito maior para os jogadores, que seria no meio de uma floresta, no meio de uma mata, essa aranha gigante com um monte de outras aranhazinhas, mas se você tacar fogo no meio da floresta,
floresta, pode ser que a floresta pegue fogo, e aí o fogo vai se alastrar, vocês não vão conseguir controlar, e pode ter um vilarejo do lado. Então são muitos problemas, são muitas situações que você pode colocar a Aracnazita, seja para facilitar, só para introduzir, para fazer uma pegada ali um pouco mais tensa, para dar um fanservice para os jogadores que conhecem esse monstro, ou para realmente colocar um problema sério na mão dos jogadores. Eles vão ter que pensar muito e pensar rápido para resolver ele, senão vai todo mundo virar aranha. Mas é isso, essa foi a Aracnazita. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse monstro. Curtiram? Deixa um like aqui embaixo se você gostou, e não esquece também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando dos monstros do livro de regras, montando fichas de personagem, e também deixa um comentário dizendo que outro monstro que você quer ver, de qual deles você quer que eu fale aqui no canal, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo, vocês sabem que eu tô sempre lendo e batendo esse papo com vocês, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.